Olá, pessoal! Já estamos entrando aqui. Antecipei um bocadinho, um tiquinho, que é para vocês já entenderem que nós já estamos entrando ao vivo com mais um programa Conversa de Benzedeiras. Então vamos se achegar, entrando aqui um pouquinho antes. Eu adoro fazer conversa de benzedeiras porque cada terça-feira, como vocês sabem, toda terça-feira às 18 horas nós temos esse programa e sempre tem um convidado melhor que o outro. Eu acho tudo maravilhoso. E já estão dizendo aqui que o som está bom. Obrigada, Karina, o som está bom, tá tudo certinho, a imagem também. Olá, pessoal, vamos entrando. Boa tarde para todo mundo que está dando aí boa tarde. Sejam muito bem-vindos. E, claro, não poderia deixar de dizer para que vocês coloquem aí bastante coraçãozinho, arrebenta nesse coração, que é para o Instagram distribuir aí para o maior número de pessoas. Assim ele reconhece que o nosso papo, a nossa prosa é boa. E esse dia de hoje vai ser boa também. Mais um encontro Dicas da Benzedeira, 18 horas, toda terça-feira. Outra coisa, claro, eu sempre digo para vocês, então os novos ainda não sabem, mas aqueles que nos acompanham nas terças-feiras, coloque aqui sua cidade, porque eu adoro saber, né, aonde esse programa está entrando. Então eu peço permissão para entrar aí na casa de cada um de vocês aí pelo Brasil afora, certo? Já sei, Jorge, eu só vou te apresentar e aí eu chamo o Jorge. Então vamos lá. Sou Cris Menberg, benzedeira de ancestralidade, bisneta de benzedeira. Salve as minhas bisavós. Eu sou idealizadora e organizadora do Benzimento Terra do Bugio, professora e palestrante de ancestralidade e benzimento. Aqueles que ainda não sabem, eu sou terapeuta vibracional sensitiva com foco no desbloqueio das crenças limitantes, padrões repetitivos e obstáculos, como também a descoberta do seu propósito de vida, a sua vibração de essência e rituais de conexão com a ancestralidade, porque não tem como seguir sem respeitar e louvar a sua ancestralidade. Sou comunicadora de rádio e TV também. Vamos lá, gente, bastante coraçãozinho. Qual é a sua cidade? Dá um alôzinho, diz que tá tudo certo e que o programa Conversa de Benzedeiras vai ser o máximo. O ofício do benzimento, a união entre conhecimentos dos índios, antigos africanos que chegaram e portugueses que chegaram também, uma prática que tem registrado aqui no nosso país com este nome benzimento, desde o período colonial, inclusive auxiliando na cura e tratamento de várias doenças, num período em que a medicina era rara, a medicina dessa aí da faculdade, tá, gente? Porque a medicina da terra já existia. A gente não pode falar medicina, né? Então eu não falei medicina. Num período em que a medicina era rara, distante da zona rural ou pequenos vilarejos, né? Ou somente realmente os médicos estavam ali à disposição para aqueles que tinham dinheiro, né? É incrível como isso continua. Inseridos numa lógica mágico-religiosa, juntamente com os preceitos do catolicismo, as benzedeiras e os benzedores são procurados muitas vezes para solucionar problemas de saúde do corpo, mente e espírito. Cada benzedeira e cada benzedeiro tem a sua forma de trabalhar e curar. Lembrando que benzimento é a união do conhecimento dos índios que estavam aqui no nosso Brasil, dos africanos que chegaram numa condição complicadíssima, mas com um conhecimento maravilhoso, e as portuguesas que vieram aí de Portugal para colonizar o nosso país.
Esse nosso convidado especial, esse meu convidado especial, ele é médium, benzedor, atua com a ajuda do mentor Vovô Jeremias. Salve, Vovô Jeremias, adorei as almas. É sensitivo desde criança e recebeu através da avó Lázara, que era curandeira e benzedeira, vários e vários conhecimentos. Após a partida da avó Lázara, sofreu muito de ansiedade, pois sufocou sua mediunidade por muito tempo. Isso é normal, gente, presta atenção. Muita gente ainda sufocando a própria mediunidade, tá bom? Todos nós temos uma paranormalidade, vamos prestar mais atenção nisso, tá? Em 2019, tudo foi ficando mais calmo e ele, o nosso convidado, pôde se colocar à disposição da humanidade através do mentor dele, com todo o meu respeito, Vovô Jeremias. Hoje atende semanalmente por volta de 50 pessoas. Ele diz que está muito, muito feliz e grato pela espiritualidade, além de não sofrer com a ansiedade como ele sofria antes. Então, nós vamos chamar o nosso convidadíssimo especial e ainda vamos receber umas bênçãos bem calorosas, que é Jorge Paulo Leonardi e, obviamente, Vovô Jeremias. Vamos lá, agora eu preciso achar, ela precisa pedir para entrar. Jorge, tem que pedir para entrar aqui, tá? Tem que pedir, dar aquele alôzinho, pedir para participar. Deixa eu ver aqui, visualizar, vou entrar por aqui, achei. Bem-vindo, Jorge. Bem-vindo todos aqueles que estão entrando agora, esperem até o final, tem sempre aquelas bênçãos maravilhosas, né? E a gente vai ter aí o nosso convidado Jorge Paulo e o nosso grande Vovô Jeremias. Jorge, bem-vindo. Eu que agradeço a Cris Menberg, né? O vovô tem observado, você faz um bom tempo o seu trabalho, né? E há um tempo ele vem falando para mim o seguinte, olha, prepara que vai estar lá naquele lugar lá. Chegou. Ele falava para mim, eu pensava, nossa, vô, mas tem certeza? Porque o meu trabalho é só benzer, não é assim... Como que eu vou explicar para o povo como que é? Eu explico lá no canto nosso, que eu construí para ele lá tudo, né? Mas tudo bem, sendo assim, eu sou um pouco tímido, né? Para mim poder falar assim no YouTube, fazer os vídeos é complicado. Eu já superei bastante a minha timidez, né? Devido a algumas coisas que aconteceram no passado, assim, que eu não consegui ainda resolver muito, assim. Mas fora disso, hoje em dia já está mais comum um pouco. Mas estou satisfeito. Pergunte o que você precisar, tudo. E depois no final, como eu te falei, tudo, ele vem, faz a oração dele tudo e assim vai. Tá bom, Jorge. Jorge, eu agradeço você muitíssimo. Eu agradeço também sua companheira Sônia por ter disponibilizado aí o Instagram dela e que vai te auxiliando também. Para mim é sempre um privilégio receber alguém que está dentro da cultura que eu pratico desde pequena. E não existe ser tímido ou menos tímido, cada um é de um jeito, graças a Deus, por isso que a gente compõe esse mundo, né? E ele fica bom, porque cada um tem seu jeito, mas aquele que chega no programa é aquele que tem a espiritualidade bem desenvolvida, né? Que tem a espiritualidade voltada à caridade, ao amor, à vontade de ajudar, fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores. E aí eu gostaria de saber, Jorge, apesar de eu ter te apresentado, como é que o vovô chegou? Como é que o vovô bateu na tua porta e falou, olha, eu tô aqui e agora a tua missão vai ser traçada? Então, Cris, a minha história é o seguinte, por isso que eu quis, né, enfatizar com você no começo, assim, senão a turma não vai entender, não vai acreditar. A turma acha que é só o terreiro que formaliza o médium para poder receber quais tipos de entidade, os seus trabalhos e tudo, né? Na verdade, o Vovô Jeremias já vem muito tempo comigo. Tanto é que quando por minha avó ser espírita e ter uma paixão muito grande pela Umbanda,
e sempre fazia os benzimentos, tudo. Minha avó, ela benzia sempre com o guia. Ela nunca benzia sem o guia. Tanto é que ela fez um rosário para ela, tudo assim, e às vezes eu comprava, às vezes as coisas para ela, defumador, na casa de Umbanda, vela, as coisinhas que ela precisava, tudo. Mas não, eu tinha bastante curiosidade de saber, assim, ela já foi, assim, como diz a minha mãe de santo, como diz a história, sem eu mesmo saber. Já tentou, assim, tentou não, ela plantou a semente aqui. E o vô já vem analisando tudo isso, porque sempre que eu ia fazer uma coisa, o vô bloqueava, não, isso aqui você não pode fazer, não dá certo para você. Sempre que eu ia sair fora do caminho, ele lá tesourava, cortava. Aí quando depois que veio a pandemia, tudo, antes, um pouco da pandemia, eu vivia muito com ansiedade e tudo, aquele negócio ruim, tudo, mas não pensava que era por causa da espiritualidade. Eu conhecia pouco sobre o mundo espiritual, mas eu sabia o que era, só que eu não sabia interpretar dentro de mim. Aí eu pensei, já que veio a pandemia, mesmo não posso trabalhar mais com o que eu faço na minha profissão, eu vou procurar um terreiro para poder, pelo menos, fazer só o aprendizado do desenvolvimento, pelo menos desenvolver. Aí no primeiro terreiro não foi muito, fiquei um mês lá tudo, mas assim, os próprios filhos de santo e o próprio filho de santo do pai da casa, tudo, parecia que era uma pessoa boa, mas não era tudo. Aí fiquei me decepcionado um pouco, né? Porque a Umbanda, ela enfatiza muito você, assim, pelo conhecimento, por se tratar de uma ajuda, de uma cura, tudo. Mas quando você vai enxergando melhor, vendo assim, o que é cobrado dentro do terreiro, o que não é tudo, eu decidi, por mim próprio, através dos meus mentores espirituais, tudo, que nem o meu pai de santo falou assim para mim, ó, os seus guias, eu quero que ele desça aqui, e é aqui que ele vai ficar. Eu falei, nossa, mas meus guias têm que ficar escravo do lugar agora, pensei comigo, mas não falei nada para ele, para não magoar ele. Eu não sou uma pessoa que magoa alguém. Eu saio para aquela porta do fundo sem você perceber. Aí eu peguei, fui embora, e não falei nada, só despedi ele, e falei assim, olha filho, você vai, a hora que você quiser voltar, você volta. Mas saiba, você sempre vai ser um espírita, um sensitivo. A sua missão você não vai poder esquecer, você tem que desenvolver. Ele não falou com essas palavras, mas eu senti dele. Ele é bom. O problema é quem mata um pouco, às vezes, é as pessoas que estão ao lado dele. Ser um pai de santo, que nem o vovô, meu mentor fala, a mãe de santo, não é tão simples assim. Depende muito daquilo que você vai almejar naquele campo vibratório. Aí eu fui para um segundo terreiro, nessa pandemia. Aí foi lá onde eu conheci o vô. Aí, passado quase um mês, trabalhando lá dentro, com os outros filhos de santo, tudo, estranhando um pouco as coisas, todo dia o pai de santo falou assim, ó, vai lá no meio e recebe o vô. Ah, por quê? Aí fui e recebi a radiação dele e tudo. E naquele momento que ele veio, ele chegou. Só que ele chegou assim meio... Ele queria um arruda, queria um guiné e não tinha. Ele me pegou desprevenido naquela época. Tanto é o pai de santo me pegou. Era trabalho preto velho e tudo. Aí ele falou para mim que ele falou, filho, aqui não dá para você ficar. O nosso trabalho é lá no canto. Aonde você construiu, onde eu mandei você construir o altar. Tanto é que o altar eu construí... Eu pesquisei várias coisas assim na internet e tudo, mas nenhuma me cabia dentro do meu sentimento, mas não é nem o meu sentimento, é o sentimento dos guias. E o meu pai de santo veio e falou, Jorge, eu quero conhecer seu altar, eu quero mexer aqui, mexer ali tudo. Nossa, quando ele falava assim, me dava até um arrepio. Porque o altar, assim, quando o médium constrói, é segundo o que os mentores querem que ele construa, não é da forma que você quer construir. Aí eu construí tudo, o vovô falou assim, ó, filho, a partir do momento que você vai trabalhar lá. Eu quero que você use essa tecnologia, essa caixinha, para ajudar os seus irmãos que estão do outro lado de lá. Eu, como espírito, eu faço o meu trabalho, mas eu quero que você use a sua face comigo, para poder, assim, que o povo passe a acreditar, passe a aprender. O benzimento, que nem o vovô fala, Jeremias, ajuda. Mas o benzimento precisa vir calçado do aprendizado. O porquê do benzimento, como funciona, o que acontece dentro do benzimento. Tanto é que quando eu estou benzendo, tem pessoas que não acreditam no benzimento. Questiona. Eu mesmo quando estou benzendo assim, às vezes eu olho para a pessoa, as pessoas não estão acreditando. Mas eu no começo, eu sempre, como eu falei para você, eu explico primeiro no começo, como que é o benzimento, através do celular eu passo o rosário tudo. A minha avó sempre benzeu com rosário, de uns 15 mistérios. Que ela fazia mesmo, ela mesmo fazia tudo. Eu percebia que ela benzia com guia. Nunca ela me falava, nunca me ensinou, mas assim, ela plantou alguma coisa aqui e ficou. E o vovô foi só acompanhando. O dia que der certo, que ele mesmo fala, aí a gente trabalha junto. E foi quando ele veio no terreiro. Na segunda vez, ó, eu tô contente com o Sensei, ele falava para mim, ó, só que é o seguinte, o nosso trabalho é lá naquele canto da sua casa que você construiu lá. Lá que nós vamos atender a turma online devido à pandemia e a comunidade do povo tá através da internet. Funciona também. Se eu ver a pessoa falar com ela, usando a sua face, tanto é que você vai ver depois, muda. Funciona.
Aí foi que as pessoas começaram a entender melhor o que que é o benzimento, passaram a não temer tanto a Umbanda, assim. Lógico, tem o candomblé que é quase meio igual, mas assim, vai depender do jeito que é trabalhada aquela situação. Eu, na verdade, eu não sou. Eu sou só o aparelho do Vô Jeremias. Prego um pouco da Umbanda, um pouco do conhecimento dos orixás, tudo, mas assim, o meu trabalho é só para desenvolver o benzimento através daquela pessoa que precisa. Uhum. Muitos precisam, muitos buscam tudo. E foi assim que eu conheci o vô. Através do terreiro. E a Umbanda, ela enfatiza muita gente, né? Ela deixa em você aquilo que já está plantado, né? Aquilo que já é de você. A única coisa que você precisa, que não vou falar, é acreditar. Acreditar que você pode e que os seus mentores não são escravos do terreiro. Não são escravos de lugar nenhum. Eles são os seus guias. Se você quer trabalhar com eles, você trabalha. Se não, você trabalha assim, ao redor, ao longe mesmo. No caso, eu tenho que trabalhar com ele, mesmo incorporado, como todo mundo entende. Na verdade, a incorporação não é que ele fica ao meu lado, ele fica ouvindo. Uhum. Sim, sim, eu entendo. É Eu assim que eu entendo. consigo enfatizar e explicar para as pessoas. As pessoas hoje em dia que eu atendo, eles já são mais um pouquinho mais atualizados com as ideias, né? Hoje em dia o mundo nosso mudou bastante nessa parte, né? Na época da minha avó, ela não podia nem falar que ela era benzedeira. Eu mesmo, eu escondi muito dentro de minha Umbanda, por quê? O benzimento, para poder proteger ela e me proteger. Era um preconceito ruim. Todo mundo se chamava, ah, aquele lá é o filho feiticeiro. Ah, é? Tá bom. Se eu pudesse ser o filho feiticeiro e transformar uma pessoa, Tá então, uma ótimo. mas como é uma cidade pequena, católica, bem dizer católica, e um pouco de evangélico, tudo, eles condenavam aquilo que eles não sabiam. A Diz minha qual avó, é a muita sua gente. cidade aqui. Diz qual é a sua cidade. A minha cidade hoje é Bragança Paulista, mas eu cresci na minha terra natal como Toledo, Minas Gerais. Uhum. É lá que eu aprendi tudo isso que a minha avó trouxe dentro de mim. Então eu achava ruim. Aí quando ela chegou a faltar mesmo tudo, nossa, parece que foi um pedaço de mim. Eu passei há vários anos tudo tentando compreender. Tanto é que no dia da morte dela, um dia antes, ela falou assim: olha, filho, um dia você vai ter que cuidar daqueles que um dia eu formei, o seu pai, a sua mãe, e quem sabe ela não falou, o mundo lá fora. Isso eu falei para ela, nossa, avó, mas você tem certeza que você está falando? Eu, nesse dia que ela falou isso para mim, eu saí correndo. Eu falei, ah, não, não quero ouvir, vó. Eu quero a senhora aqui comigo, eu cuido da senhora, a senhora cuida de mim e pronto. Só que ela já era um chamado dela, né? A minha mãe estava doente nessa época, tudo, e eu acredito que ela deve ter feito um acordo com o mundo espiritual e feito uma troca, não sei. Eu penso assim até hoje. Mas não é importante, eu vou falar que não é importante eu saber, porque a vida da gente, o vovô Gimê sempre fala, você tem um mistério para existir. Se você souber o seu mistério, você morre, que nem ele fala. Porque você vai querer consertar e não vai dar. Então, a gente tem que fazer os acertos, o pagamento, o pagador, que o vovô Gimê fala, da seguinte forma. O fato de a gente fazer a bondade, no caso eu como médico, fazer a caridade, fazer o vencimento, tudo, não me torna uma pessoa melhor que os outros. Nunca vai me tornar. O que vai me tornar um bom espírito é a luz que eu preciso acender dentro de mim, que é o que o vovô fala, que é o que Chico Xavier sempre propagava. O espírito ele precisa ter uma iluminação. O que ele faz de caridade, deixa de fazer, isso não importa. Importa dentro da caridade. Mas não vai dizer que ele vai estar escapo de fazer os pagamentos lá da outra vida, que está passado lá atrás. A gente nasce nessa vida, mas tem outras vidas de uma árvore, uma ancestralidade que a gente carrega. Que nem eu vou falar, eu sou diferente um pouco dos meus irmãos. O meu pensamento, o meu jeito de ser, às vezes eu acho que nem pertenço à minha família, parece que eu fui meio que, como diz a história, adotado, para carregar tudo isso que eu carrego sem eu saber. Porque a minha avó não me ensinou isso. Ela plantou dentro de mim uma coisa que até hoje eu executo, sem saber. Aí o vovô fala assim, tá vendo como você sabe? Porque você já fez um dia lá atrás. Você é a continuação de um passado. A perfeição do espírito, a ajuda dos seus irmãos. Já que eles têm que ver para acreditar, então que seja por você. Sim. Porque como mentor espiritual, ele faz o trabalho dele. Não precisa explicar nada. Tanto é que a turma vem. A turma que dá o depoimento. A minha função é só benzer. O Nuno acabou de escrever um depoimento. E é mais ou menos assim que eu conheci um pouco. Eu vou pedir só para o pessoal escrever aqui no ponto de interrogação, gente, para eu poder até ver aí as perguntas. Eu não sei se Sônia está me ajudando também, então se Sônia estiver ajudando. Tá, então, Sônia, muito prazer, eu sou a Cris. Então, você também me ajuda a ler aqui as perguntas, né, que vão acontecer para o vô.
E eu gostaria também de dizer aqui para a audiência o seguinte, gente. Está aqui o Jorge dizendo uma verdade que é o nosso conhecimento, ele vem de outras vidas que nós passamos aí e outras vidas que ainda vão acontecer. E também acrescentando todo um conhecimento que está aí no nosso sangue. Então, quando ele fala da avó, quando eu falo das minhas bisas e tudo mais, eu estou falando também de um sangue que eu trago delas. E aí, obviamente, está aí um carimbo do nosso DNA, que são conhecimentos dos nossos ancestrais, né? Jorge, eu gostaria... Você está com o teu altar aí pertinho ou não? Mas se não tiver, não faz mal. Não faz Ele tá lá no fundo. Daí, se for o caso, depois eu mostro no final, se der para mostrar. Aqui é que eu tenho que levar o celular lá atrás. Não tem problema. Eu gostaria só que você falasse bem rapidinho quais os elementos que não podem faltar no seu altar. E altar eu chamo de ponto de força. Quais são os elementos que não podem faltar? Primeiramente, quando eu fui para montar o altar, o meu avô, o pai do meu pai, ele foi sempre um homem muito bravo, mas assim, o meu avô, ele montou um altar para ele, eu guardo isso na memória como criança, eu sempre pegava, tinha aquele santinho de ferro de primeiro que as Nossa Senhora pequenininha, São Benito e tudo, e eu como criança eu catava aquilo lá e guardava. Então eu trago isso desde criança, minha mãe, coitada, ela não podia levar na casa do meu avô, que eu catava tudo, e guardava. Meu pai ia lá e devolvia. A minha tia, ela tinha muita raiva disso aí tudo. O meu avô esculpiu tudo, um altar assim, tudo de madeira, tudo maciça, tudo. Uma pessoa que sofreu muito, mas gostava muito de mim. Eu lembro até hoje na hora da morte dele. Então, aí eu pensei, né? O altar eu construí da seguinte forma. Primeiro, o Pai Oxalá, né? Que é o Jesus Cristo, sempre com as mãos abertas, né? Para receber tudo. Ao lado, eu tenho os orixás. Pai Xangô, São Jorge, Mãe Manjá, Nhaçã, Mãe Oxum. Depois também tem do lado o Pai Baloaê. Do outro lado, eu tenho os Sete Odas, tudo, que são a parte de cima do altar. É onde tem o ponto maior de força. Mais abaixo já tem o meu mentor de cabeça, de frente. Que como meu nome é Jorge, né? Eu trago a minha linhagem, o meu nome de São Jorge. Então a minha linhagem, a minha bandeira, que eu finco o tempo inteiro desde quando eu nasci, foi do meu mentor de São Jorge mesmo. E o guia de trás, meu, no caso, todo mundo fala que é o de Juntó, eu já trago de Mãe Manjá mesmo. Tanto é que eu sempre soube isso aí, eu não precisei ir num terreiro para poder coisar isso, que o meu guia de frente sempre era São Jorge Guerreiro. E a minha mãe, Mãe Manjá, por eu gostar de água, ser do ciclo de peixe. A interpretação dessa parte tudo. E do outro lado, mais abaixo, eu tenho o cantinho do vô, onde tem o Cruzeiro Santo das Almas, tudo. Depois, se for o caso, deixo no gravado no Instagram, tudo aí, ó, tudo tal. Do lado eu tenho o Caboclo, né? Junto com o Zé Pilintra. E do lado eu tenho a minha trunqueira, né? Que é de porta fechada. Onde eu cultuo também um pouco de Exu e Pombagira. Porque Exu e Pombagira, eles são a parte mais interessante da nossa vida, que eu não conheci muito bem, que faz parte da célula, da fraqueza do nosso corpo. Porque Exu e Pombagira, ele já viveu um dia encarnado na nossa parte, na nossa carne. E sempre o vovô precisa fazer uns benzimentos, e a pessoa está lá no fundo do poço mesmo, o vovô Jeremias, como preto velho, tem lugares no mundo espiritual que ele não pode ir como espírito. Senão ele não volta mais. A não ser que seja acompanhado pelos anjos. Por quê? O mundo espiritual, pelo que o vovô fala para mim assim, ele é uma parte densa. É como se fosse, a gente está na parte superior. Se a gente cair muito para baixo, somente Exu e Pombagira que pode ir. Porque já estão com essa afinidade. Eles conhecem mais você do lado ruim e do lado bom, do que não que o vô não conheça, mas o vô não tem autorização para descer mais abaixo daquela. Então eles precisam um pouco da ajuda de Exu e Pombagira, que é nessa parte nossa, aonde a gente está lá esquecido. Um espírito, que não vou falar, que nem o vovô, ele trabalha com a cura dos espíritos. Para poder convencer o espírito, que depois não tem mais o corpo, a fazer o tratamento espiritual. O que ele fala que é muitas vezes muito difícil convencer o espírito. O que o vovô sempre fala de movimento é o que está dentro de você. É o que transforma você, o que está dentro. O corpo nosso, a parte carnal, aí ele fala que até não é difícil de resolver. O problema é o que está dentro do corpo, que é o espírito, é a cooperação que a gente fala. Uhum. Como que eu esqueci? Como se fosse um fiozinho celeste. Sim, Cortou sim. aquela. Por isso que o vovô sempre fala, se vocês querem existir ou não. Porque muita gente, quando eu estou no campo do benzimento lá tudo, as pessoas não querem existir mais por causa de um detalhinho pequeno, sabe, da vida assim tudo. Sendo que Pai Maior já deu a doutrina para você poder existir. O restante você consegue aos poucos. Nem que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, dentro do meu altar tem isso aí. Primeiro o Pai Maior, os orixás ao lado. No meio, o meu mentor espiritual, que é o São Jorge.
ao lado da Mãe Manjá, do outro lado eu tenho São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatador dos Nós, tudo. Mais abaixo um pouco, numa sequência eu vou, o Cruzeiro Santo das Almas dele, tudo lá. Do lado do Caboclo e do lado do Tronqueiro, que é fechado, onde eu tenho que cultuar também os guias também. Porque mesmo trabalhando no campo do benzimento com o vovô e a vovó, ainda eu preciso também da força de Exu e Pombagira. Porque eles que irradiam. Sim, você carrega um Ogum Beira-Mar? Aí eu preciso ver com o tempo. Eu sei que o Beira-Mar, no caso, não sei, mas o São Jorge sim. Porque então, eu sou um pouco da linhagem dele. Sim, Ogum. De São Jorge, o que são? Eles são um pouquinho mais assim, mais... É quase igual o filho de Pai Xangô, né? Mais justo, não aceita muita resposta de atravessado, né? Já é mais pertinente nas respostas. Se for para ajudar, ajuda. Senão, não fica fazendo muita conversa. Isso são os filhos de Ogum, né? Eu conheci e aprendi, não dentro do terreiro. Eu aprendi um pouquinho mais fora, dentro da minha própria personalidade, que eu sou, que eu exerço até hoje. É um guerreiro, é um guerreiro. Ele quer o certo, né? Então. Ele não é assim uma pessoa que aceita muita confronta, assim, tudo. Eu tenho essa personalidade desde quando eu cresci. Desde quando eu assumi meu nome, quando a minha avó, junto com meu pai e minha mãe, me deu essa oportunidade. Porque eu tive 2 chances na vida de viver, né? Uma primeira, uma segunda, e não espero ter uma terceira, né? Porque senão... Como é que... tá bom. Então, porque a minha linhagem já era assim. Deu muito trabalho para nascer tudo. Na verdade, a minha mãe teve mais um irmão da minha idade, né? Eu sou gêmeos com mais um. Só que é diferente, né? Não tem nada a ver. Naquela época, você ter 2 crianças, era, bem dizer, diferente para a mulher. Nossa, tem 2 filhos, numa gestação só. Aí todo mundo cortejava um pouco assim, só que eu nasci com pouca saúde, um pouquinho meio balada, um pouco assim. A minha avó vivia fazendo simpatia, eu tinha uns negócios na cabeça, até hoje eu tenho assim, os negócios, tudo. E ela curou uma simpatia, de uma árvore, tudo, acho que é figueira, pelo que eu entendi na época, tudo que tinha. Ela nasceu figueira, ponhava assim na outra coisa, fazia umas orações e colocava de volta na figueira assim, a hora que a figueira moldasse tudo de volta, aquela capa onde você cortou tudo, sarava aquele negócio. E foi assim que a avó curou assim, um calango que eu tinha, que não podia ser operado na cabeça. Se operasse, eu poderia, como dizer, ficar meio, sei lá, posso falar, meio tonto, ou não funcionar muito bem na cabeça, porque mexer na cabeça com uma criança é complicado na operação. Aí meu falou, não tem nada. Vamos fazer com as benzimentos, vamos fazer com a simpatia, tudo. A minha avó era muito isso, simpatia e benzimento. Então ela me curou dessa forma. Aí depois, a segunda vez, foi um acidente que eu tive. Fiquei uns 3, acho que quase uns bom tempo sem falar. A minha avó fez de tudo para eu poder aprender a falar. Falar de novo. E eu fiquei um pouco traumatizado por causa disso, mas não quer isso, não impediu de eu gostar de carro, de dirigir tudo. Mas eu ainda lembro das sequelas, tudo dela, o meu avô na frente, do lado, assim, tudo. Meu avô tinha um sítio longe de onde a minha avó morava, um pouco lá em Toledo, né? E meu pai sempre trabalhava lá, com as lavouras de milho, feijão, essas coisas, tudo. E o freio do Jeep acabou nesse tempo, né? O Jeep era muito louco para acabar com freio que nunca vi. E a criança, assim, que não vou falar, tudo que ela vê, ela guarda. Ah, nossa, eu vi aquele desespero da turma lá, eu bloqueei. Fiquei sem falar. E a minha avó contava que eu era uma criança que sempre dava 5 minutos, já estava ali. Depois, isso daí foi complicando. Aí já é difícil para mim aprender tudo. Até que ela contratou uma professorinha particular para poder melhorar um pouco o meu aprendizado na época, tudo, porque cidade pequena, você não aprende muito no ginásio. O colégio não tinha naquela época, quando eu estudava. Eu estudava fora da minha cidade, que era em Bragança Paulista, que é onde eu resido hoje. Então, a minha avó, ela fez tudo para poder estar aqui hoje, ser essa pessoa que eu sou, junto com o vovô, depois mais cedo, mais tarde, para ajudar o mundo. Então, como, eu não sei, né? Mas eu sempre tinha medo de como é que eu ia ser no futuro, como é que ser sem ela depois tudo. Mas, enfim, é uma história complicada. Eu só estou contando rapidamente um pouco para entender só. Ô, Jorge, para quem você está passando esse conhecimento todo? Me conta. Para quem vai ficar o conhecimento? Porque esses encontros que eu faço, primeiro porque eu venho há muitos anos fazendo esse resgate, né, nessa luta, que é o resgate mesmo dessa arte tão maravilhosa e perdida com o tempo, né? E aí eu sempre pergunto, né? É importante ir preparando as pessoas, preparando o legado, passando o conhecimento para que isso perdure e continue, né? Então, Luiz, esse conhecimento, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir passar para ninguém, porque acontece, eu não tenho filhos, né? Eu, de alguma forma, parece que eu sou o problema, a Sônia está aqui tudo, ela fez o exame, ela não é o problema, me parece que eu sou o problema. Eu trouxe o Naná para você conhecer, depois você mostra o Naná para ele. Aí, conclusão da história, eu não vou passar porque o meu irmão, que é da minha idade,
ele gosta, respeita tudo, mas ele não sente aquela vontade, aquele chamado do mundo espiritual. Já o irmão caçula, ele só lembra quando ele precisa. Uhum. Como eu não tenho filho e não tenho intenção nenhuma de ter terreiro, no segundo terreiro que eu fui, Exu falou para mim, o Exu do pai de santo, que eu trabalhava junto do terreiro, falou, ó, você não pode ser pai de santo. Eu falei, mas eu também não quero ser meu. Muito menos ser terreiro. Mas pode ser um primo, pode ser um sobrinho, Jorge. Pode ser alguém Então, ali que vai... Das pessoas que te assistem, né? Mas aí esse conhecimento eu não tenho para quem deixar. Eu vou deixar o seguinte, que não vou falar assim, olha filho, o vô já tinha pensado nessa pergunta sua. Ele foi até esperto quando ele falou assim, olha filho, eu quero deixar tudo gravado nessa caixa aí. O jeito de eu benzer, o jeito de eu falar, vai ficar tudo aí. Quem ouve, quem não ouve. Não importa se eu não tenho uma pessoa de carne para aprender o que você faz. Ele falou que ele quer usar a tecnologia. Esse aqui é o meu gato. Ele é danado. Ele, às vezes eu tô lá fazendo trabalho com o vô, ele vai lá. Ele fica em cima das costas do vô. Ele tem um nome nada a ver, só pra você ter uma ideia. Ele é inteligente, ele sabe onde é bom. Ô, Jorge, vamos chamar o vozinho? O que você acha? Vamos. Aí você não conversa comigo, né? Eu acho que a gente podia, faça aí teu ritual. Eu vou aproveitar aqui e dizer pro pessoal, gente, que é assim, esses encontros nossos, eles são muito virtuosos, traz muita virtude, né? Traz muita luz, porque uma coisa acontece nesses nossos encontros, que são as conversas, né? As prosas de benzedeiras e benzedeiros, dentro desse projeto meu, o respeito que uma pessoa tem que ter pela outra, o respeito que nós temos que ter pela crença do outro, a forma que o outro benze, se ele tem um bento para benzer, né? Se ele tem um vô aí, um bento, um vô Jeremias para auxiliar, ou se ele não tem a incorporação e faz os benzimentos, cada um aprende de um jeito, né? Cada um está aí para fazer do seu jeito, contanto que seja um jeito que seja para o bem. A gente não faz amarração, a gente não faz maldade, a gente não separa casal, cada um tem sua história. Isso, o vô, ele não gosta muito, Cris, porque acontece... Eu vou deixar ele mesmo que explique para você. Tanto é que ele falou assim para mim, porque é complicado você, por exemplo, colocar alguém do lado que já não tem mais aquele sentimento. Porque um pensamento seu, que ele fala, porque é uma vida inteira sua. O que o vovô faz aqui, que ele quis deixar para mim nesse caminhada tudo, que ele sempre fala, é deixar gravado tudo que eu falo na minha face, como eu não tenho um herdeiro para assumir minha proposta, mas não é só da espiritualidade, é de uma outra forma também, pode ser que um dia lá distante, lá atrás da minha linhagem, isso arraste um dia de novo. Porque os guias, os mentores espirituais, eles sempre têm uma proposta diferente. Hoje em dia o mundo é tecnológico. Pode ser que um dia, talvez eu venha ter alguém que busque, através de mim, depois disso tudo, um conhecimento um pouquinho mais amplo. E aprenda, né? Muitas coisas eu faço mesmo sem saber, mas é uma coisa que eu já soubesse. É isso que eu vou tentar mostrar para mim, através do campo do benzimento. O guia, que nem eu vou falar, a gente só não recebe, muitas pessoas querem receber o guia, muitas pessoas dentro do terreiro querem receber o guia, né? Todo mundo gosta de receber o guia. Mas eu vou sempre falar para ele desde o começo, enquanto a pessoa achar que o guia é seu escravo e é uma visita para você, ele não vai baixar no você. Ele não é um objeto que você usa aqui, usa depois ali e acabou. Ele tem os compromissos também do lado espiritual. Tanto é que o vô Jeremias, na pandemia, eu com ele a gente chorou bastante, porque 500 pouca, quase 600 mil pessoas mortas, isso aí vai influenciar muito na vida de cada um de que estiver assistindo o vídeo. Porque a gente é um corpo humano. Se eu falar que cada um dos irmãos que foi embora não faz parte de mim, dentro de uma humanidade, eu estou mentindo. Porque eu pertenço à humanidade, eu preciso dela para sobreviver. Ganhar o meu pão, ajudar o próximo. Se eu não pertencer à humanidade, é uma coisa que eu estiver deixando de existir. Então eu não preciso viver mais. É isso que a pessoa não entende. Então essas pessoas que foram embora para o outro lado, lá sem conhecimento, sem o respeito de todas as pessoas que estavam como irmão, tudo mesmo sendo irmão de sangue, isso vai fazer uma diferença muito grande. Tanto é que faz até hoje, e vai fazer ainda. Mas tudo bem. Vamos chamar o vô então para ver? Vamos chamar. Você não tem mais nenhuma pergunta? Não, tem várias. Não, mas vai fazer pro vô. Vamos fazer pro vô? Ou para você? Para mim já acabou então.
Eu acho que pro vô, eu acho que agora chama ele. Eu vou pedir para que toda a audiência aqui, os seguidores, estejam abertos para receber as bênçãos, para receber toda essa energia dos pretos velhos, a energia e a vibração dos grandes sábios, né, que são aqueles com a alma mais desenvolvida, que nos ensinam a ter paciência com a vida, a ter paciência com o outro. Boa noite, Viviane. Hoje tá bom, viado? Boa noite, pai. Boa noite, vô. Bem-vindo ao meu programa, bem-vindo à audiência toda assistindo o senhor. Eu sabia, filha. Eu sempre falei para esse que vos fala, oi, filho, prepara, nós vai estar lá com aquela moça bonita do outro lado de lá, que faz o trabalho com a avó. Apesar dela não trabalhar com ela, não, mas trabalha ao lado, aqui, no mental, né? Isso mesmo, foi. Então, bem-vindo. A sua bênção, viu? O vô tá sempre esperando a sua resposta, filha. Mas agora o vô espera. Ou se pergunta. Eu tô aqui para responder, então, filha. Então, vô, a gente está aí nessa caminhada do benzimento, a gente está... eu sempre procuro ensinar as pessoas que o amor é a grande solução, né? Inclusive do próprio problema individual, porque todo mundo tem problema, né? E as pessoas sempre têm mania de achar que seu próprio problema é o maior e sempre deposita a culpa em alguém por aquele problema, né? O que o senhor tem para dizer sobre isso? Olha, filha, o vô sempre pensou lá em cima nas terras distantes. Se for para mim descer lá das terras distantes, filha, para benzer Sunsê, e não olhar no teu olhar, filha, e explicar para o Sunsê que o seu problema, filha, tá lá atrás, ou você vai benzer você aqui na frente, depois na frente lá, você vai ficar ruim de novo e falar que o vô não tem força, né? Aí o que o vovô fez? Olha, filho, no terreiro você não vai aprender muita coisa. O pai de santo e a mãe de santa, ela tem que ter lá atrás um bom coração. É pai, não é pai só daquela mesa, é o pai lá fora também. Explicar as coisas para o filho de santo, que nem eu falei para esse que vos fala, é fácil. Mas será que na hora de riscar o ponto, será na hora de pensar em fazer o trabalhador, para prejudicar o próximo, ele vai deixar que os filhos façam, incorporado como guia? Mas lembra, muitos não recebem esse velho porque acham que o vô é visita. Fia, o vô não é uma visita, o vô é o guia. Quando o vô estava lá no terreiro e ele foi ameaçar a vô receber nele, o vô mostrou, olha, filho, prepara que eu vou descer. Eu desci, fia, e pensei, olha, filho, esse lugar aqui está muito difícil para você aprender. Melhor, né, fazer o trabalhador do nosso canto nesta caixinha. O vô protege você desse corpo dos problemas lá fora, que vai demorar para sarar ainda. Essa doença, filha, não é tão simples assim, filha. Está aqui. O corpo, filha, reage com isso. Mas é o mental que faz com que você cure. O que o vô faz dentro do campo do benzimento, filha, é curar os seis aqui primeiro. Não adianta nada, filha, eu vou só benzer os seis, que nem eu vou estar conversando antes disso, com esse que vos fala. Olha, filho, a gente precisa ensinar. Se o vovô não ensinar os seis a caminhar, a fazer caminhador lá na frente, vocês morrem antes do caminhada. Porque o mundo dos seis não ensina mais. Essa mestre que fez a criação dele era uma boa moça. Falou para ele, olha, filho, continue o trabalho da avó. Precisa. Sobrou só Sunsê. Não custa nada. Vai fazer bem para Sunsê. Mas não é por você fazer. O seu espírito já é iluminado. Mas não deixe apagar aquela vela que ainda está dentro do si. Se apagar, filho, fica difícil de acender depois. Pai Maior determina por vocês, Cris, a existência dentro do seu existir. Para isso, filha, você tem que pensar uma coisa. Ou se quer existir, filha, ou não quer. Sim. Mas lembra, para isso, Cris, você precisa aceitar e corrigir tudo que está lá atrás. E quem estiver ouvindo o Sunsê que aguarda nessa caixinha,
o que não é fácil. A aceitação, filha, o vô já vem explicando essa caixinha, não é tão simples. Ou você vai ter que fazer uma forma melhor de entender. O explicador do vô vai explicar para você em 3 palavrinhas rápido para você entender. Se você tiver poder, querer ter poder, filha, e fazer julgamento do outro, e querer perdoar o outro, você não vai conseguir, filha. Isso daí vai desenvolver o lado ruim seu, que é onde o vô toca. O vô sempre pergunta nessa caixinha do X, qual lado vocês vão desenvolver? O lado bom ou o lado ruim? Fala pra vô aí. O lado bom. O vô tá ouvindo. O bom, né? É? Bom. Certeza, filha? Pensa bem. Eu preciso sempre ter o lado bom. Eu preciso conhecer o meu lado ruim. Eu preciso conhecer minha sombra. Mas eu quero que o bom caminhe. Então pensa com esse velho, filha. Se alguém puxar o seu tapete, filha, falar mais de você, o que você vai pensar? Nada, eu não penso nada. Quer falar mal, fala. Eu tenho meu caminho, tá tudo certo. E se alguém der uma tapa na sua face, filha, você vai se defender ou vai aceitar? Eu vou parar para pensar. Filha, o espiritual, filha, não adianta vocês para convencer esse velho, filha. Ou você sabe que até isso que vos fala, filha, vai ser difícil vencer o lado bom, filha, porque o lado bom pensa, Cris. Você vai ter que ter chorador, vai ser difícil caminhada. Muitas vezes você vai cair no chão e o avô vai estar ali para te levantar. Pode precisar. Não fraqueja, não bambeia. Mas é certo esse caminho. Mas muitos vão decidir não querer mais cair naquele caminho e seguir o outro, que é mais fácil, que é o lado ruim. Falar do outro, querer estar com o olho comprido no que o outro tem. Filha, fazer julgamento é o que vocês mais fazem um do outro. Querer ter poder, mais ainda. Perdoar, filha, é uma palavra que o vô sempre fala para esse que vos fala lá no canto. Vocês não vão conseguir perdoar o outro, filha. Você tem que tirar da cabeça essas palavras. Vocês estão deixando para trás de vocês. O espírito, filha, ele só tem a perfeição quando ele esquece de pensar nessas palavras. Poder, filha, vocês nunca vão ter. Só o moço bonito lá em cima. Perdoar só com ele também, filha. E quem julga são os anjos. Por que vocês querem fazer no lugar deles uma coisa que vocês estão em evolução? Filha, todos vocês aqui embaixo estão em evolução espiritual. O que eu vou almeja é o que está dentro de você, filha. Não é o que está nessa face, é o que está dentro. O que eu vou prega nesse caixinha, que eu vou estava esperando muitos anos, filha, é que você leve essa mensagem, esse velho, e mostre para eles, olha, pensa bem, qual lado você vai desenvolver? O lado bom ou o lado ruim? Lembra? O lado ruim vai ser mais fácil. O lado bom, você vai ter que chorar bastante. Mas mesmo assim, é o lado certo. Vai depender das suas escolhas. Qual lado você vai escolher, viado? Pensa bem. O vô tá só observando. Olha, eu nem vou responder pro vô, eu vou perguntar, eu vou ver aqui as outras perguntas, né? Peraí, vô. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Do jeito que tá com o coração apertado. Tá vendo? O que será que esse velho tá falando? Será que tá certo ou tá errado? Mas o vô tá enradeando junto com os outros vô. Tudo quem tá aí fazendo pergunta e pensando. Quem será esse que tá falando? Olha, eu vou ir respondendo aqui, porque estão perguntando o canal que o Jorge Benzi, eu vou deixar o canal do YouTube dele, tá? E tem uma pergunta aqui, vô, que eu gostaria de passar para o senhor, que é assim, diz assim, olá, me sinto fechada na mediunidade devido ao desencarne familiar recente. Vou fluir de novo na espiritualidade? A pessoa está perguntando. O que o vô acabou de falar para a senhora, Via? Sim, senhor. Via, enquanto vocês acharem que o vovô aqui é uma visita, vocês não recebem eu, Via. A incorporação, pelo que o vovô entende, que vocês tanto têm na boca de vocês e os pais de santo, vocês têm que estar à vontade. O mental de vocês não é que tem que estar vazio. Vocês têm que pensar o seguinte, o vô não é um escravo mais, uma visita. Essa moça,
Ela desacreditou nela, filha, pelo que o vô está olhando no olhar dela. Ela tem um olhar bonito, o vô está olhando lá. Mas ela pensou, se eu assumir esse compromisso, eu não vou poder largar mais. É responsabilidade, filha. Mas lembra, o que ela viu daquela pessoa que gostava era um compromisso bem alto. E ela, eu acho que não tem força para seguir. Tem, filha. É só ela acreditar que tem. Quando ela tiver, filha, os mentores vão preparar o mental. O que o vovô, filha, fez nessa fase foi mostrar para ele ao longo do tempo, filho, você não precisa de um terreiro, filho, para desenvolver. Você desenvolve com eu mesmo. Eu mostro para você. Espera. Veja. Se você tem medo de benzer, não tem nada. Ou se começa e o vô termina. O que eu vou precisar é ensinar vocês, filha. Dentro do terreiro, você já foi, filha. Os vovô não fala muito diferente do outro fala, apesar de ser o outro nome, né? Não. Eles têm a vibração é de pretos velhos, né? Da sabedoria, do conhecimento, da paciência. O vô olha não só para o olhar doce dos seis, tudo que estão ouvindo o vô falar nesse caixinha. O vô olha dos seis, o que está parado lá atrás. O verdadeiro evangelho do Cristo, filha, só resume numa resposta. Do lado, filha, tem os espinhos, não tem? Do outro lado tem a rosa do vô. Mas lembra, Cris, você não tem de caminhar, filha, só que se você pisar na rosa do vô, você morre. Como você vai fazer o seu caminhada, você e os seus enfios, tudo que eu vou estar ouvindo aí? O que muitas pessoas não entendem e não explica na boca do vô mais aqui embaixo, nessa terra, qual é o verdadeiro evangelho do Cristo? Qual o caminho que ele deixou para você seguir? A verdade. O que propaga na boca de cada um. Para você caminhar, filha, naquele caminho do meio que só cabe isso você tem que pensar uma coisa. Os espinhos sempre vão ter, filha, no lado do caminhada. As rosas, filha, você vai ter que ter o merecimento, que é o milagre que vocês tanto falam aqui embaixo, lá do mundo espiritual, é merecimento. Se o espírito tem merecimento, filha, ele melhora. Ele consegue daqui, da sua oração, o que ele precisa lá em cima para prosseguir o caminhada e o tratamento. Mas lembra, esse evangelho, filha, você só vai conseguir ter se tiver bênção, filha, do amor do pai com a mãe, do vô com a avó. Ou se existe, Cris, assim como todas essas pessoas que seguem um ciclo vou ver aí, filha, e tem dúvida bastante aqui, por conta do seu pai com a sua mãe. Mas a sua existência pertence aos avós, de um lado do outro, como o Sim mesmo falou com o meu menino. Quem vai seguir, vô, o meu caminhada? Você, filha. Você vai seguir. O seu pai com a sua mãe, filha, é só os seus pequenos que vai ser a resposta deles. Se assim o vô entendeu bem a pergunta por você. Mas essa moça, pelo que o vô entendeu, ela precisa, ou porque eu vou benzer ela através dessa caixinha, ela já vai melhorar um pouco, mas ela precisa se develar para anjo de guarda. Ela está esquecida aqui dentro do mental. O Nuno e a Libéria deixou o depoimento para o senhor Boi. Tá certo, filha. Se você quiser falar, dá tempo para a moça ali. Não, eles estão só agradecendo, dizendo que a vida melhorou muito depois que então, filha, essa moça, pelo que o vovô está vendo, só para continuar o perguntador, ela está um pouco desacreditada do que o vovô é no mundo dos seis. Existe? Faz milagre? O vovô fala, filha, os seis é o milagre, filha. O vovô ajuda os seis a caminhar. Quando o seis estiver fraco, com as pernas bambas, o vovô vem, toca no seu campo vibratório, mas lembra do livre-arbítrio? O vô não pode decidir por você, filha. Você tem que decidir. Vou seguir esse caminho com o vô? Vou. Sofro um pouquinho, choro, não tem nada, mas eu vou. Do lado do vô e pai maior, filha, vocês nunca vão ficar desamparados. O problema é vocês querem aqui. É isso que é o segredo que o vô está preciso. E dessa vez. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para todas as pessoas, em geral, o que o senhor recomenda para despertar novamente a fé no coração de muitas pessoas que perderam a fé e precisa voltar a ter fé. Uns ainda têm, eu tenho muita fé, mas tem muita gente que perdeu. O que o senhor fala sobre isso? Então, eu vou explicar para você, filha, para você entender melhor, já que vai ficar gravado nessa caixinha,
A fé, filha, como é duas palavras, vocês tanto falam para esse velho, há muito tempo, nos terreiros, em qualquer lugar que seja, resume numa palavra só, filha. Se você não acreditar no si, filha, não gostar desta face, filha, ou se não tem fé. Ou eu vou explicar para você o porquê. Você lembra daquele moço bonito lá em cima? Sim, senhor. Vocês lembram? Pensa. Este corpo, filha, quando está em oração, do pescoço para baixo é um altar. Você está rezando. Quando você não tiver em oração, filha, esse corpo, essa face, se torna um presente divino. Quando vocês olhar o seu reflexo, filha, através do espelho e gostar, significa que vocês aceitaram o presente de Pai Maior. Diferente desses que eu vou estar vindo aí, que não está aceitando muito bem essa face. Ah, vô, eu sou feio. Ah, vô, ninguém gosta de eu. É? E a sua vida? Aonde está que o vô não está vendo? Então, filha, vocês vão querer devolver o presente mesmo para Pai Maior? Pai Maior, filha, está sempre esperando de vocês o agradecer. Neste corpo, ou se você está de ponta cabeça com a vida, está com dificuldade, está um pouco doente, isso passa, filha. O vô benze, melhora o campo vibratório de vocês, mas o vô não pode decidir por vocês esta face. Ou vocês assumem a face e gostam, filha, aceitam o presente do Pai Maior, esta face, filha, ou senão, vocês perdem. Igual aconteceu nessa doença que estava aí. Muitos dos seus irmãos quiseram deixar de existir, filha. Isso daí, filha, vai ser complicado depois do outro lado de lá. E abusado também, né? O vô cuida de muita falange de pequenininho, pequenininha. Enquanto o vô está aqui, junto com os outros vô aí ao redor do cesto, tudo isso que estão ouvindo essa caixinha, a avó Quitéria está cuidando dos meus pequenos lá, para nascer no seu ventre, ou no ventre das outras moças. Os pequenos do vô vai ensinar você a ser uma boa mãe e aquele cabeçudo um bom pai. Aí lembra, precisa gostar dessa face. Se não gosta, filha, você deixa de existir. Mas só se você não gosta dessa face, filha, porque você não conhece a sua base, a sua existência. Tem que conhecer. Aquela é seu avô? Aquela é sua avó? Então explica para a avó, igual o avô explica no canto. Quem são eles por si? Aí o avô fala e eles explicam. O avô não precisa contar por você, filha, a sua vida. O avô quer que você expresse o porquê que você esconde eles. É por isso que muitas pessoas deixam de existir, filha. E esconde o que está dentro de si, filha. Essa face. Estão morrendo, filha, à toa, sem conhecer, sem conhecimento. Um espírito, filha, que passa do outro lado sem conhecimento, fica difícil para acender essa luz do espírito que o vô fala. Sim, essa luz aqui. O vô, filha, é isso daqui. Uma luz no seu espírito, que acende através de Pai Maior. Eu sou isso, filha. Esse corpo que você vê, filha, é só uma resposta daquilo que eu mensuro para vocês através das minhas palavras. Então, filha, essa fé que eu vou falar é acreditar. Se você não acreditar, filha, nesta face, não gostar dela, quem vai gostar? O cabeçudo vai gostar primeiro ou você tem que gostar primeiro? Ou você primeiro tem que aceitar, filha. Por mais que você ache que não tenha muita beleza, não tinha muita moeda, como muitos falam para avô. Fia, isso não é problema, fia. Só de você estar respirando já é um desejo divino. Agora o Pai Maior espera de vocês uma coisa. Não é só a fé, é o acreditar. Cadê o agradecimento que o vô não ouve da boca deles? Todo mundo pede no canto pro vô lá. Ah, Pai Maior, me ajude isso. Ah, Pai Maior. Fia, Papai Maior, você não pede nada direto, fia. Você só agradece. Por você existir. O máximo que você pode pedir para Pai Maior, filha, é a bênção. O rezador do vô é duas palavras, Cristo. O vô vai explicar para todos vocês, para poder melhorar essa fé que você falou. Primeiro pensa naquele moço bonito lá em cima. Pensaram? Sim, senhor. Oh, Pai Maior, gratidão por eu existir. Dá bênção para eu, Pai. Pronto, filha. Você já fez o seu rezador? Essa palavra existir, filha, tem tudo o que você precisa, filha. Saúde, amor. Mas não dá escapo, filha, de você conhecer quem é o vô, quem é o pai, quem é a mãe. Muitos não conhecem, não sabem de onde veio, não sabem por que existe nessa face. Acha que a vida é um problema, não é, filha. O que está aqui é uma resposta do ser que está lá atrás no passado, que é o povo Binze. Nesta face.
Então, se o vô vai continuar com uma outra pessoa, o vô não pode contar. Mas esse está fazendo um bom trabalho com esse velho. Então, se o vô consegue explicar para vocês entenderem melhor que vai ficar nessa caixinha mesmo, a fé, filha, é o acreditar do ser humano. Enquanto vocês não acreditar que tem um pai, um vô, vocês deixam de existir. É isso que vocês... É o que eu vou benzer todo dia no canto. Vocês querem mudar do dia para a noite, né? Mas muito do que vocês viram aqui e guardaram aqui como criança, não se aceita do dia para a noite. É com o tempo. É isso que esse velho faz. Aceitação, com o tempo. Sim, sim, senhor. E a gente está chegando mais para o final, né, vô? O senhor tem uma reza especial que o senhor faz? Como que a gente pode estar recebendo? Que estando o senhor aqui já é uma bênção, né? Já é uma bênção a presença do senhor, a presença de um preto velho, de uma preta velha. Mas o senhor tem uma reza especial que o senhor usa sempre? Tenho, viado. Eu ensinei meu menino. Quando ele sentou no banco lá, filho, você vai benzer e vai falar assim. Aí eu vou benzer dessa forma. Ele começa, depois eu vou terminar. Isso no começo, quando uma pessoa não conhece esse velho. Porque muitos acham que o vô é mentira. O vô não é essa face. Mas se você olhar bem, filha, veja. O que eu faço e o que eu vou transformar na sua vida a partir de hoje, junto com todos aqueles pequenos seu, filha, ou se vai dar resposta para eu lá mais tarde, para aquele moço bonito lá. Aí eu quero ver. Sim, senhor. Sim, senhor, que assim seja. Então, Pia, o vô não está preocupado se vocês não estão acreditando no que eu estou falando. O vô está preocupado que é o que está dentro de vocês. Será que vocês estão conectados com ele mesmo? Por isso que está muita gente lá atrás parado no caminhada e está um pouco adormecido, enfermo. O vô ensinou para o menino, olha, filho, agradece aos seus irmãos em cima daquela cama. Se eles não sarar, aqui eles saram do outro lado. Não tem nada. A morte, vocês, é um problema. Ou você sabe que é. Porque esse corpo, você só dá valor quando é o último suspiro, né? Aí vocês pensam. Quando eu vou estar no canto benzendo, fazendo uma explicação do mental de vocês que está ruim, vocês não estão entendendo. Mas lembra, a aceitação, filha, é com o tempo. Vergonha desse corpo não tem porque vocês têm. Se eu tenho moeda, não tem nada. Se eu não tenho, também não tem nada. Se eu sou muito bonito, não sou, não tem problema, filha. O que importa, filha, é o que eu sou para aquela pessoa. Sempre vai ter alguém, que nem eu vou falar, para alguém assumir aquela pessoa no sentimento de amor. Mas basta de vocês acreditar. Se vocês não acreditar, filha, não sei quem que vai acreditar. Pai Maior já acreditou. Cabe a vocês acreditar. Foi o que o Cristo deixou para o vô. Olha, você vai lá pela segunda vez e explica para eles por que eu morri. O Cristo do vô, filha, nunca morreu. Esse que o vô traz na mão o tempo inteiro, filha, que eu vou ver lá no seu altar. Mas lembra, ele nunca morreu, filha. Vocês podem ter pensado que crucificou ele, filha. O que morreu foi o corpo. O espírito é eterno. Ele só mostrou que através de um corpo, mesmo sendo filho de Pai Maior, um moço bonito, ele pode fazer tudo aquilo que vocês não pensavam que poderia fazer. A pregação do Evangelho, mostrar a bondade através da maldade. Por isso que eu vou falar, qual lado vocês vão seguir? O lado bom ou o lado ruim? Observa bem. Isso, o Pai Maior já criou dentro dos seis. É o teste dos seis. Observe. Qual lado que vocês vão desenvolver? Isso serve para qualquer pessoa. Tanto faz. Pai de santo, mãe de santo, sacerdote, padre, qualquer pessoa. Vocês acham mesmo que vocês estão vendo naquele altar, vocês vão estar escapo de fazer uma diferença? Não vai, Bia. O que vai mandar é o que está dentro dos seis. O que eu vou estar poupada nessa caixinha é um ensinamento. O vô não quer ser melhor que ninguém. O vô quer que vocês observem. Qual lado dos seis está falando mais alto? O lado ruim ou o lado bom? Se deixar apagar essa vela, filha, que está dentro dos seis, é complicado decidir. Sim, senhor, tá certo. Só que depois dá trabalho lá em cima. É, dá trabalho. Dá trabalho para o senhor também, que trabalha as almas, né? Depois dá trabalho para o Mian San, que também faz o direcionamento das almas. Dá trabalho.
Eu vou fazer convencimento do espírito até não dá trabalho. O trabalho, filha, é ele aceitar a perdoar o pai. Não é nem perdoar. Aceitar que aquele moço que está lá é o pai dele, que ele tem vergonha. Ou aquela moça é a mãe dele, que ele tem vergonha. Ele só precisa aceitar, filha, para ter o merecimento da transformação do espírito. Provou, filha, como mentor espiritual desse que vos fala, o que importa é o que você precisa aceitar. Do outro lado da vida. Lembra, os espíritos, o livro dos espíritos, pelo que eu vou entender aqui de vocês aqui tudo, só fala nisso. A aceitação do espírito. Se o espírito não aceita, o que passou com ele nesse corpo, ele não muda, ele não propaga, ele fica parado ali. O livro dos espíritos, que vocês tanto veem, que eu não entende muito de leitura, mas buscou nessa memória, que ele também não leu muito, é da seguinte frase. O espírito, ele precisa evoluir de um corpo, de uma vida após a outra. A criação do Pai Maior, filha, é de uma existência após a outra. Se você não sabe da sua existência, como você vai existir, filha? Como você vai melhorar? O vô fala muito de essência, mas para você ter uma essência, você precisa primeiro saber de onde você existe e qual a sua existência. Duas palavras formam essência. A perfeição da evolução do seu espírito dentro do corpo. Aí o seu corpo funciona bem. Tá bom, pai. Tá certo, tá certo. A gente está chegando no finalmente, por causa que eu tenho medo que derrubem aqui o nosso encontro, e eu não queria deixar sem um final, né? Então eu vou pedir, pessoal, eu não sei se o pessoal foi buscar aquela água, aquele copo d'água, eu esqueci de dizer logo no começo, então corre ali, pega o copo d'água, deixa separadinho, para vocês estarem recebendo essas bênçãos todas e depois distribuir para o pessoal da família, né? Passar na pele que está doente, entregar para um bichinho que necessita. E a gente vai finalizando, né, vô? Finalizando. Então, o vô pode começar o bendimento, então, Pia? Pode, por favor. Eu vou benzer de duas formas para vocês entenderem melhor. Primeiro com essa mão. Aqui tem muita energia, né, Fia? Vocês sabem que tem, né? Vocês usam muito. Então eu vou começar por aqui e depois termina pelo rosário. É assim que eu vou ensinou esse que vos fala, apesar da mestre dele fazer de uma outra forma. Poder começar, eu vou? Pode, Fia? Por favor, por favor. Então, nesse momento, o vô pede ao Pai Maior e diz uma só palavra. Ó Pai Maior, que veio a vossa generação, Pai, do seu corpo e da sua alma, e se instale o vosso reino, Pai, definitivamente nesse mundo. E cure todas as doenças e mazelas, Pai Maior, de todos os enfios do vô, nesta caixa e, se for o caso, na outra, e tudo quem não estava ouvindo também. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E através do meu Santo Rosário, eu vou dizer uma só palavra. Eu vou benzer uma vez, benzer duas, benzer três, benzer quantas vezes for necessário, sempre com a ordem divina de Deus Pai Maior, ele meu amado Arcanjo Miguel, seja a família, seja a doença financeira e outra. Eles fazem tudo isso, Santo Sagrado Rosário, Deus Pai Poderoso. Tudo mal que tiver nos enfios do mundo e transformam de dentro para fora, entre o corpo e o espírito, por todas as doenças e mazelas, pela força do meu Pai Celestial, assim seja. E que transforme através de Santo Rosário. Amém. O vô cruza uma vez, todos os enfios do vô, cruza duas vezes e está cruzado. Que a força do Cristo do vô irradie toda a força que precisa do Espírito, de dentro para fora. Aonde a transformação aconteça e a aceitação mude aquilo que não deve ser mudado. Assim seja, axé. Que a força de Pai Maior esteja sempre conectada por cada corpo e cada espírito que eu vou tocar. E todos os voos que estão aí nesse momento. Assim seja. Teve gente que chorou um pouco. É normal, né? Ô, vô, eu vou fazer. Eu sempre fecho com uma reza, aí eu não sei se o senhor fica até fechar, ou se o senhor vai embora e vem o filho, como que o senhor vai fazer? Fica aí mesmo? O vô quer ouvir você falar, agora só reza. Tá bom. Quem sabe a avó não vem? Não vem, não. Não vem, não.
Eu vou estar vendo que ela tá do lado. É, tá do ladinho. Bom, então, gente, estamos chegando aqui ao final, né? Vamos terminar sempre com a reza que foi canalizada aqui na Terra do Bugio, que eu canalizei esta reza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as bênçãos. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal-olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra à frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nessa sagrada terra, que Deus guarde. Vamos amar, acolher e cuidar. Salve a ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Que Deus nos guarde. Amém? Que assim seja e assim será. Foi isso, Pai. Tá certo, Como? tá certo, filha. Hoje tem as palavras doces, filha. O que importa não é só o que você fala, filha. O que importa é a sua transmissão, filha. Ou se olhou bem para os pequenos, aquelas pessoas que estão nessa caixinha, mesmo não usando uma face, falou, filha, alcança. Mas lembra, gratidão, Pai Maior, por eu existir. Termina assim, filha. E gratidão, Pai Maior, por todos os envios que houve eu. Gratidão, Pai Maior. Filha, você irradia mais longe ainda. Tá certo, Pai. A gente vai finalizando, então. Eu agradeço muitíssimo a presença do Senhor, né, que trouxe aí muitas bênçãos para todos nós. Eu também agradeço de todo o coração aí o Jorge Paulo. Está escrito assim, vídeo travado. Então, não sei. Tá travado aqui, Karina? Escreve aqui para mim, por favor. Se tá travado. Voltou? Voltou. Ah, não então tem nada. tá bom. É assim que o menino às vezes acontece. Eu vou tentar avisar. É assim mesmo, vou. Então vou eu. Eu tô fechando, eu tô agradecendo o senhor, eu agradeço o Jorge Paulo, que é o médium, que esteve aqui com a gente até então, eu agradeço Sônia também, que está nos auxiliando aí, meio de cantinho. Aparece aí, Sônia, muito obrigada. Eu agradeço também todos aqueles que compareceram no dia de hoje em mais um encontro, conversa de benzedeira e de benzedores. E eu espero vocês na próxima terça, pontualmente às 18 horas, para mais um encontro aqui no Benzer Bencer. Não se esqueçam, eu vou deixar aqui o IGTV e eu vou colocar também no canal do YouTube, vou colocar o contato ali no Instagram da Sônia, que é onde o Jorge Paulo pode ser encontrado, e também vou colocar o canal do YouTube, aonde o vô costuma abençoar. Muito obrigada, agradeço de coração. O vô agradece, você, filha, o seu bom trabalho, filha. Você vai ser muito bem recompensada, filha, na humildade, na caridade.
E muitas pessoas vão falar para você nessa caixinha. Como você conseguiu fazer tudo isso? Aí você explica. É de dentro para fora. Então, eu vou deixar achar para todo você, filha, e principalmente você, filha. E quem sabe um dia mais cedo ou mais tarde eu não volto a conversar de novo. De uma outra forma. Olha, se o senhor aceitar, a gente volta a conversar sim, viu? Se o senhor aceitar, e vamos nos encontrar de novo aqui para receber todas as bênçãos, né, vô Jeremias? E muito obrigada, de coração. Vocês, todos vocês. Deus abençoe. Amém. Que assim seja e assim será. Salvem os pretos velhos. Adorei as aulas.